A paz do Senhor a todos. Eu sou o professor Maico. Vamos iniciar mais um EBD. O EBD de hoje é a lição de número 9. Vivendo o fervor espiritual, né? A gente está trabalhando a revista que fala a respeito do verdadeiro pentecostalismo, trabalhando as bases do pentecostalismo, do autêntico pentecostalismo, do verdadeiro pentecostalismo, e não só desse movimento emocional que está difundido por aí, que se diz pentecostalismo, né? Se diz avivamento. E aí, desde da lição 1 que a gente vem trabalhando, alguns temas, vem desconstruindo alguns mitos a respeito do pentecostalismo. E hoje a gente vai estar continuando nesse assunto. Bora lá? Assunto da lição, Vivendo o Fervor Espiritual, lição de número 9. Texto áureo: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? É até interessante porque Espírito, palavra Espírito, né? Pneuma, ela é sopro, fôlego, né? Que é o que Deus fez com Adão. Quando ele faz o boneco de barro, ele vai lá e sopra o Espírito dentro do homem, né? Mais uma coisa interessante, homem vem de humus, que quer dizer terra. Então o corpo é feito de terra e Deus sopra o pneuma, o Espírito. Verdade prática. Ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito Santo. Então, ser cheio, tanto tem aquele ato particular que acontece na vida do pentecostal, quanto também simboliza uma continuidade, uma constância na presença de Deus, no Espírito Santo. Leitura bíblica está em Efésios 5, 15 a 20, que diz: portanto, vede prudentemente como andais. Aqui lembrando que andar tem a ver com compromisso, com comprometimento, com caminhada, com história. Então não é só andar de maneira prática, literal, mas andar é um caminhar, né? Ver como é que você procede no seu dia a dia. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Introdução. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2,4, quer dizer que todos foram batizados do Espírito Santo. E isso já estudamos na lição 3, mas nela entendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude do fervor do Espírito Santo. Vamos analisar essa parte da teologia pentecostal. Quem tiver dúvida pode voltar lá na lição de número 3, que a gente trabalha um pouco sobre esse fenômeno, né, que aconteceu ali em Atos capítulo 2. A descida do Espírito Santo, a promessa que vem do alto, né? E a gente também falou que isso tanto tem a questão temporal ali do batismo para revestimento de poder, quanto da capacitação para uma caminhada diária na presença de Deus, para um proceder diário na vida cristã, na caminhada cristã, até o dia que nós vamos entrar no céu, na morada eterna, que ali tudo vai ser pleno. Mas até lá a gente vai trabalhando dia a dia com a ajuda do nosso amigo Espírito Santo. Primeiro ponto, né? A importância da devoção pela palavra e oração. Devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, como nosso apreço pela oração. O amor pela palavra, o apego ao jejum, leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja. Desde o princípio, tudo isso é válido e espiritualmente salutar. Salutar tem a ver com saudável, né? Algo que traz saúde para a vida cristã. Mas torna-se eficaz quando acompanhada de
santificação, de humildade, prudência e sabedoria. A nossa prudência é para que essas práticas não venham a tornar motivo de exibição, né? Então aqui a gente está falando sobre a devoção. Devoção tem a ver com apego, tem a ver com tomar aquilo para si, a ter um apreço, a ter uma importância, né? Apregoar a importância que é devida. Tem até os nossos irmãos, nossos amigos católicos, eles usam mais essa palavra do que nós, né? Eles falam que eles são devotos. Devoto é alguém que tem um apreço, alguém que tem um carinho especial, tem um apego particular, né? Ele toma aquele elemento, aquela figura como sendo algo particular a ele. Na nossa vida, essa devoção ela é manifestada, né? Através da prática da vida cristã diária, né? Através de jejum, da oração, da leitura da Bíblia, através de todos esses atos que mostram esse apego que a gente tem pela prática da oração, pela prática da leitura da palavra, pela prática do jejum. Tudo isso, nada disso salva. Só para deixar claro, nada disso salva. Mas tudo soma na nossa caminhada. O jejum é bom porque ele lembra o nosso corpo de quem é a soberania, que é de Deus, do nosso entendimento. O corpo ele não pode ter soberania sobre as nossas decisões. As nossas decisões elas têm que ser tomadas com o Espírito de Deus em consonância com a nossa mente, né? Com o nosso espírito, com o nosso intelecto. Então, a gente não pode deixar o corpo tomar conta. Então, o jejum ele lembra que a gente tem domínio, né? A oração é a prática de falar com Deus diariamente. A leitura da palavra é a busca pelo conhecimento de Deus. Então, tudo isso é de grande importância para a nossa caminhada cristã. Nada disso salva, mas isso tudo é importante, né? Tem aquele determinado grupo dos chamados desigrejados, que eles falam, a igreja não salva, a igreja somos nós, o templo somos nós somos o templo do Espírito Santo, tudo isso é verdade. Não vou dizer que isso é mentira, tudo isso é verdade. Só que congregar é de máxima importância, porque nós temos que nos familiarizar, nós temos que nos unir como família, nós temos que sentar à mesa para tomar a ceia do Senhor, nós temos que suportar e ajudar um ao outro nas nossas necessidades, aconselhar. Se um tiver caído, a gente vai lá e levanta. Então, tudo isso é de importância primordial para a nossa caminhada cristã. Nada disso salva, mas tudo é essencial para que a gente possa caminhar no dia a dia, buscar santificação, buscar o fortalecimento. Então a gente tem que ter apreço por essas coisas, não porque elas salvem, mas porque elas são importantes. A oração é a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico, a oração é a chave da vitória. É que a gente tem muito jargão, principalmente na Assembleia de Deus, né? Isso é verdade. Aqui o autor está dando veracidade a essa afirmação, né? Não existe vida espiritual abundante sem oração, segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus. A oração é o ato consciente pela qual a pessoa dirige-se a Deus para a comunicação com Ele, a busca da sua ajuda por meio de palavras ou pensamentos. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar, está aqui a referência, né, uma delas. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua. A leitura da Bíblia se torna sábios, nos torna sábios e prudentes. Então aqui a gente está falando de duas coisas muito importantes. A leitura da Bíblia, porque nós temos que conhecer aquilo que nós cremos, nós temos que conhecer aquele a que nós servimos. Mas a prática da oração ela é de essencial importância, porque ela nos aproxima da razão maior da nossa fé. Porque se nós somos cristãos, a nossa fé é depositada em Cristo. E a oração ela nos leva a Cristo, ela nos conduz a Cristo, porque nós buscamos a sua presença, buscamos ouvir a sua voz, estar em comunhão com Ele, e Ele também se aproxima de nós, né? Ele responde às nossas orações, Ele ouve e Ele atende. Então isso fortalece o nosso relacionamento com Deus. E o próprio Cristo ele dá o exemplo, né? Jesus orava constantemente em diversas passagens da Bíblia. Jesus ele é flagrado ali, né? Os autores bíblicos eles mostram que ele se retira para orar, ele vai ao monte para orar, ele está de madrugada orando, antes de ser entregue ele está orando. Então a prática da oração fazia parte da prática da vida diária de Jesus. Só que se ele era o próprio Deus, por que ele orava? Para quem que ele orava? Ele fazia aquilo para nos dar o exemplo.
ele tinha um relacionamento com o Pai, e ele dizia, eu e o Pai somos um. E ele tinha o desejo que nós fôssemos um com ele, assim como ele é um com o Pai. E isso se dá no nosso dia a dia através da prática da oração, quando a gente busca Deus e Deus ele nos responde. Ponto 3. O viver sabiamente. Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio, aquele que não tem consciência, aquele que não tem bom senso, né? O nécio. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Existem pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio, mas o que o apóstolo usa nessa passagem só aparece aqui, é ásofos. Tem aquele colégio Sófos, esse aqui é o contrário, né? É tolo, sem juízo. Esse Sófos aqui vem de Sofia, né? Vem de sabedoria, conhecimento. Então, ásofos, vai ser uma negação, Sófos, sabedoria, né? Sofia. Então, ele ainda vai ter desapego à sabedoria, né? Enquanto a filosofia, ela é um amor à sabedoria, a Sofia vai ser uma aversão, né? Ao conhecimento, à sabedoria. E aqui é interpretado como tolo, sem juízo. Paulo está contrastando a sabedoria cristã, que vem do Espírito, olha, Espírito com I maiúsculo, porque é o Espírito Santo. Quando é o Espírito do homem, ou quando é um outro Espírito, usa o exílio minúsculo. Esse aí tem um E maiúsculo, porque ele está falando do Espírito de Deus. Com a insensatez dos pagãos, isso se torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo afaron, nécio, insensato, né? E acrescenta que eles não entendem a vontade do Senhor. Eles não têm a capacidade de compreender a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é loucura na cabeça deles. Porque as coisas de Deus, elas são loucura para aqueles que se perdem. Aqueles que estão afastados da vontade de Deus, eles estão no vale da sombra da morte, eles estão no vale de escuridão, eles estão na sua obscuridade, eles estão nas suas próprias concupiscências, né? Tem uma série de referências ali que a Bíblia faz a um lugar de escuridão. Eles estão com a mente entorpecida, eles estão com a mente obscurecida. E de repente brilha uma luz em nós, que é Jesus, esclarece a nossa mente, esclarece o nosso entendimento, e a gente consegue enxergar aquilo que antes a gente não enxergava, a gente consegue entender aquilo que antes a gente não entendia. O nome disso é sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus que é revelada a nós que temos Cristo. Eles não têm essa sabedoria, então eles não conseguem entender. Pode ser o maior PhD, pode ser o maior cientista, o maior doutor, né? Pessoa com maior entendimento intelectual na face da Terra, né? Stephen Hawking, Albert Einstein, outros desse calibre, desse patamar, mas sem a sabedoria de Deus, sem a ação do Espírito Santo de Deus, eles não conseguem entender as coisas de Deus, né? Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes e não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão da vida do mundo, né? Eles entendem com o seu próprio raciocínio, com o seu próprio intelecto. Isso é chamado de sabedoria do homem. A sabedoria do homem, ela está no homem, ela é do homem, ela é própria do homem. Mas a sabedoria de Deus, ela vem de Deus e ela é revelada pelo Espírito Santo. E ele perscruta os corações, ele sabe todas as coisas. Então a decisão dele sempre é a melhor decisão, né? Tem até aquele texto que fala dos passarinhos que não semeiam, não colhem, não plantam, mas eles se alimentam, porque o Espírito, ele providencia, né? Nem as flores do campo tecem, nem fiam, mas elas se vestem, nem Salomão se veste como elas. Porque o Espírito Santo, porque Deus, ele dá a condição, né? Então Deus, ele conhece nossas necessidades, ele sabe daquilo que a gente precisa e Deus, ele tem a melhor situação para nós. Nós temos que nos subordinar à vontade dele. Isso está no reino de Deus, está debaixo da soberana vontade dele. Remindo o tempo. Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, ou resgatar, né? Remir é comprar por um preço, pagar um preço, comprar por um preço justo, né? Remir. Resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo é bem conhecida entre nós. Kairos, tempo no sentido de ocasião, oportunidade. Essas duas coisas são especialidades do crente, que cheio de espíritos resultem em viver sabiamente.
O crente sabe aproveitar a oportunidade para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Até mesmo em circunstâncias difíceis, na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus. Então nós temos que saber remir o tempo, nós temos que saber aproveitar o tempo, nós temos que pegar aquele tempo e fazer dele um elemento que vai trazer coisas boas. Tem o tempo de trabalhar, de garantir nosso sustento, tem o tempo de cuidar das nossas coisas, mas também tem o tempo da nossa família, tem o tempo da obra do Senhor e tem o tempo de ganhar almas. Então tudo debaixo do céu tem um tempo determinado, né? A gente já pregou muito sobre isso, Eclesiastes 3. Tudo tem um tempo determinado. Então a gente tem que saber aproveitar o tempo das coisas. A gente tem que ter essa sabedoria, a sabedoria para saber aquilo que é importante e aquilo que é essencial. Aquilo que é essencial, ele não pode ser deixado em segundo plano. A gente não pode abrir mão daquilo que é essencial para aquilo que é importante. Tem coisas que são importantes, tem coisas que são essenciais. Ganhar almas é essencial. Jesus está voltando. O tempo está se findando. Então, na época de Noé, eles comiam, bebiam, casavam, estavam-se casamento e iam vivendo a vida deles da maneira que eles bem entendiam. Até que o dia que a porta da arca se fechou. Se preocuparam com o que era importante, esqueceram do que era essencial. Próximo slide. Aqui tem as práticas devocionais para o cristão, né? É um ponto bem importante na nossa vida cristã diária, né? São coisas que fazem parte da nossa rotina diária, mas que às vezes a gente acaba deixando em segundo plano, né, para focar em coisas materiais, em coisas temporais, né? A prática da leitura da Bíblia é essencial. A prática da oração é essencial. Sem oração, a gente não consegue ter intimidade com Deus. Na intimidade, ela perpassa muito proximamente ali a oração, né? Temos aqui a prática da confissão. Não é uma prática tão comum no nosso meio, né? A gente não faz como os católicos, né? Que vão até o padre para se confessar. Mas nós precisamos confessar, né? Aquele que se arrepende deixa, confessa. Ele alcança a misericórdia. Humildade, vigilância, essencial vigilância. Ser vigilante todo tempo. Discernimento, espera, confiança, resistência e alegria. Esse é material do nosso amigo Nomi, né? Do EBD Views, excelente material. E nós temos que praticar. Se são práticas devocionais, é porque nós temos que praticar, irmãos. Nós temos que fazer disso uma prática diária, uma questão diária na nossa vida. Todos esses elementos são de essencial importância para a nossa vida. Próximo slide. Opa. E não vos embriagueis com vinho. Essa frase é como a Septuaginta traduz: não olhes para o vinho. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e compara com a picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã, mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos que resultam sempre em desgraça. Aqui esse vinho, né, esse oinos, ele tem uma proximidade muito grande com o significado de alegria. Quando a gente vê vinho na Bíblia, esse vinho ele está muito próximo da alegria. Alguma coisa que traga alegria, alguma coisa que traga contentamento. Só que quando a gente busca essa alegria, né, em coisas que são efêmeras, em coisas que passam, por exemplo, na própria bebida, nas amizades, no relacionamento amoroso e até no relacionamento sexual, essa alegria ela passa, ela chega e ela vai, né? E às vezes a gente se embriaga, a gente se lança no meio disso e cada vez quer mais e mais e mais, não é um exemplo muito forte. É o usuário de droga. O usuário de droga, ele sempre precisa de mais, ele sempre quer mais, ele sempre busca mais, ele não consegue se satisfazer.
O pecado ele é um vício. O pecado ele gera vício, né, em si. A pessoa que se vicia no pecado, ela não consegue se desfazer daquilo, né? Mas quando a gente se enche do Espírito Santo, quando a gente se torna cheio do Espírito Santo, né? Aí tem até uma passagem que tem um provérbio que fala que mente vazia. Você já sabe o resto, né? Então aquele que está com a mente vazia, ele tem uma brecha imensa para o inimigo trabalhar. Agora aquele é cheio do Espírito Santo, ele não tem como o inimigo trabalhar, porque ele está cheio. Se ele está cheio, não tem espaço. Então, as coisas do mundo elas não conseguem se infiltrar, né? Imagina uma garrafa que está cheia e você tenta verter um líquido dentro dessa garrafa. O líquido vai bater na boca que está cheia e vai derramar, porque a garrafa ela já está cheia. Exemplo disso é quando a gente vai botar a garrafa d'água para encher e esquece. Vai encher até a hora que a garrafa ficar cheia. Quando a garrafa ficar cheia, vai começar a derramar, porque já tem algo ali dentro. Então, não consegue preencher o espaço, porque o espaço já está ocupado. A nossa vida é assim, ela tem que estar ocupada pelo Espírito Santo. Quando ela está ocupada, outras coisas não conseguem entrar. A verdadeira alegria, ela vem do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a verdadeira alegria. Então, quando a gente está cheio da alegria do Senhor, as alegrias efêmeras, elas não conseguem encontrar espaço para penetrar na nossa vida. Então, agora, se a gente se embriaga, se a gente se enche das coisas efêmeras, aí é o contrário. Aí é o Espírito Santo que não consegue penetrar na nossa vida, porque a gente está cheio das coisas do mundo. Então, a gente tem que primeiro se esvaziar das coisas do mundo para dar espaço para o Espírito Santo penetrar e transbordar, encher a nossa vida. Mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. A ação do Espírito na vida cristã não é estática. Nele somos renovados no nosso dia a dia. Uma experiência acontece reiteradamente em nossos dias e isso vem desde o Pentecostes. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecostes. Jesus chegou e soprou sobre eles e falou: recebais o Espírito Santo. Eles já receberam o Espírito Santo antes do dia de Pentecostes, né? João 20, 22. Leia lá o texto depois. E eles já eram salvos. Então, o batismo do Espírito Santo ele não salva. Eles já eram salvos. Leia lá Lucas 10, 20. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, têm o Espírito Santo. Então, é muito preconceituoso dizer que o irmão ele não tem o Espírito Santo porque ele não fala em línguas. Isso é uma coisa errada. Nunca mais diga isso na vida. A gente não pode julgar alguém dizendo que a pessoa não tem o Espírito Santo porque ela não fala em línguas. Falar em línguas é um dom. Dom, alguns têm, alguns não têm. Tem aquele irmão na sua igreja que canta maravilhosamente bem. Parece a voz de um anjo cantando e você se alegra. E tem aquele irmão que quando alguém fala assim, vamos ouvir o irmão fulano de tal com louvor, chega você fecha a cara na hora, porque aquele irmão não canta. Ele gosta de cantar, mas ele não tem o dom. Ele não tem o dom é do outro. Tem aquele irmão na sua igreja que pega um assunto e explica com uma clareza, com uma simplicidade, que você fica impressionado como aquela pessoa tem o dom para ensinar. E tem uma outra pessoa que vai explicar algo simples e a pessoa faz um bicho de 7 cabeças, porque ela não tem o dom. Não quer dizer que ela não é inteligente. Ela pode ser muito inteligente, mas ela não tem o dom para ensinar. E a mesma coisa quem não fala em línguas. Quem não fala em línguas pode sim ter o Espírito Santo na sua vida. Pode sim ser cheio do Espírito Santo na sua vida. Só não tem o dom. Cuidado com o preconceito contra os irmãos que não falam em línguas. O apóstolo Paulo ele fala, né? Ele fala: eu queria que vocês todos falassem língua. Eu mesmo falo que vocês, eu mesmo falo mais do que vocês todos. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Mas não se apeguem a isso. Vai ter alguns no meio de vocês que não vão falar. Voltem lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Leiam o capítulo tudo que vocês vão entender o que eu estou falando, né? O apóstolo se refere à plenitude do Espírito, enchei-vos do Espírito, que é a característica típica dos pentecostais. A gente tem isso muito forte na nossa natureza, mas não quer dizer que só a gente tem o Espírito. A gente não é detentor do Espírito. O Espírito ele não está submisso a nós. Ele está disponível para nós, para os batistas, até para os presbiterianos que não falam línguas, ele está disponível. Vai ter presbiteriano cheio de Espírito Santo. Vai ter batista cheio de Espírito Santo. A gente não tem a exclusividade do Espírito. Cuidado com isso. Não confundir
com o batismo do Espírito Santo. Eu acabei de falar. Isso já foi estudado na lição 3. Volte lá na lição 3. Se você tiver dúvida, pode voltar na lição 3. Em outras passagens cheias do Espírito Santo, diz respeito ao batismo do Espírito Santo. Mas não é o caso de Efésios 5,18. O batismo do Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Conversão é uma coisa, batismo do Espírito Santo é outra, ser cheio do Espírito Santo é outra. Não são a mesma coisa. Ser salvo, ser convertido, ser batizado do Espírito Santo não tem uma inter-relação assim que um obriga o outro. A pessoa é salva, tem que falar em línguas. Não existe isso. O significado da palavra e expressão bíblica na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Observa-se a frase. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Olha só, ele fala claramente. Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a falar. E ele começa a falar um labaxere e outra coisa assim que não dá para entender. Não. Pedro começa a falar palavras inteligíveis da mesma maneira que eu estou falando com vocês agora. Uma pessoa pode estar cheia do Espírito Santo e falar de maneira clara e límpida. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes, logo a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fala de alguém já batizado no Espírito Santo, e é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito na vida de Paulo, né? O que Paulo vinha manifestando do seu caráter no dia a dia. Testemunho transbordante. É um sinal evidente, os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam estar inspirado na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Os salmos são o saltério de Israel, o livro dos salmos, aos quais o Espírito dava uma vida nova. Então, salmos são cânticos que eram executados em diversas cerimônias ali na época da velha Israel. Muitos deles são adaptados à música ainda hoje no judaísmo e no cristianismo. Mas salmo não rima, salmo é diferente. É porque a poesia judaica ela é diferente da poesia no português. No português a gente rima, a gente fala batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão, guardei a mamãe no bolso, papai no coração. A gente precisa rimar, porque o nosso canto ele é muito a partir do modelo do trovadorismo português. Mas a gente está falando aqui de salmos que foram escritos lá no Oriente Médio, há mais de 2000 anos atrás. Então, a dinâmica é outra. Eles não rimam, eles enaltecem virtudes. É outra dinâmica. Muitos deles são adaptados à música ainda hoje no judaísmo e no cristianismo. Os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs. E lamentamos o fato de não terem sobrevivido, mas algumas de suas estrofes estão no Novo Testamento. Filipenses 2, 5 a 11 é um bom exemplo. Leia lá. Os cânticos espirituais são palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação e que contribui para a glória de Deus, né? Então, os cânticos eles não são uma prática tão comum no nosso meio hoje, mas eles já foram um marco muito significativo na Assembleia de Deus, a prática, né, dos cânticos espirituais. Hoje ele não está tão em voga, mas a gente tem que lutar, né? A gente está falando aqui do tópico 3, que fala de vigilância contra a frieza espiritual, tá vendo? Está falando de um marco na nossa igreja que hoje não está tão comum. Por quê? Porque a gente deixou esfriar, a gente deixou isso sair do nosso meio, né? Então, temos que tomar cuidado com a frieza. A frieza ela vem entrando de uma maneira sutil e ela vem ocupando, né? A gente tem um ambiente que está quente e o ar-condicionado, por exemplo, ele começa a trabalhar ali. Então, o ar quente ele vai dando lugar ao ar frio. E o ar frio ele vai tomando espaço, se avolumando, crescendo, tomando de conta. De repente, tudo está frio. Dar graças em tudo. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. Ser cheio de Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças a Deus por tudo. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus, centrada em Cristo. A gente sabe que, mesmo na dificuldade, Jesus está tomando conta de tudo, né? Há diversas passagens tripartidas no Novo Testamento, onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho, e a passagem que estamos analisando é uma delas. Então, uma característica do cristão é dar graças em tudo, né? Isso é uma maneira também de afastar a frieza espiritual do nosso meio, né?
dar graças a Deus na luta, na tribulação, na dificuldade, na doença. Nós temos que dar graças a Deus e saber que Deus está tomando conta de tudo, independente da situação. Sujeição. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é uma consequência de uma vida da plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão se submeter à autoridade constituída. Aos seus superiores hierárquicos, essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. Então, voltando, reino de Deus é o local espiritual onde Deus governa, onde Deus é soberano. Se Deus é o soberano, nós somos os súditos. Se nós somos súditos, nós somos sujeitos. Nós somos subordinados. Nós obedecemos a uma ordem de uma esfera superior, que no caso é a de Deus. Então, nós temos que nos comportar em sujeição. Sujeição aos nossos líderes, nossos pastores, nossos coordenadores, nossos supervisores. Sujeição ao nosso Deus e sujeição às nossas autoridades. Nosso governador, ele implantou agora, né, o lockdown aí, a gente tem que obedecer. A gente pode até achar, mas não sei o que, não deveria, parará, parará. Independente disso, nós temos que nos sujeitar, porque Deus, ele também usa as autoridades para um propósito definido. Então, se a gente se levantar contra ele, pode ser que a gente esteja se levantando contra a vontade do próprio Deus. Então, vamos orar. Vamos entregar na mão de Deus, porque Deus, ele tem poder de fazer a diferença. Mas nós não vamos nos exaltar, não vamos deixar que essa arrogância tome conta do nosso ser e faça a gente entrar no espírito de rebeldia. Moisés era um mais manso que existiu sobre a terra e Jesus fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A conclusão. O significado do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho da sociedade. Por meio desse testemunho, é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Então, a Bíblia fala que nós temos uma carta, né? Essa carta ela é lida por quem está lá fora. Conforme nós demonstramos o que foi escrito nos nossos corações, né? Deus parou de escrever na pedra e começou a escrever aqui, no nosso coração. Conforme a gente expressa aquilo que foi escrito no nosso coração, o mundo vê e deseja receber aquilo que nós temos. Agora, se a gente não ora, se a gente não busca, se a gente não é humilde, se a gente não tem um comportamento de quem é cheio do Espírito Santo, o mundo lê o cristianismo de maneira errada. E a gente pode estar servindo de objeto de escândalo. E ai daquele porque vem o escândalo. Amém? Então, eu sou o professor Maio, com essa foi a lição dessa semana. Muito obrigado por tudo. A paz do Senhor e até mais.